Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 357 Capítulo 357 Pergaminho Onda da Morte. Nas profundezas da Fortaleza Rio Vermelho, o escalão superior da Bloodlust Blades, liderado por Mad Blade, discutia ansiosamente a questão do ouro. No início da guerra, eles se sentiam seguros de sua vitória. Afinal, dispunham de um enorme capital depois de receber mais de 500 mil moedas de ouro do grupo financeiro Century. Foi graças a essa ajuda que ousaram declarar guerra contra as Kickers United. Ninguém havia tentado algo tão audacioso como colocar uma recompensa em uma guilda inteira antes. Alguns milhares de ouro eram geralmente o limite máximo para uma recompensa em um único jogador. No entanto, não havia tal coisa para uma guilda. Mesmo assim, Mad Blade estava confiante, pois tinha quase 1 milhão de moedas de ouro à sua disposição. Duvidava que a Kickers United poderia igualar uma quantia tão assustadora, mesmo com o apoio do grupo financeiro Dragonsuar. Quando se trata de acumular ouro, ninguém pode se comparar ao grupo financeiro Century. A indústria de realidade virtual era a sua casa. Calori era o domínio das Kickers United. Bloodlust Blades não poderia fazer nada contra eles em sua terra natal. Da mesma forma que as Kickers United não jogaria a cautela ao vento e sitiaria a Cidade Glória. No entanto, a guerra de dinheiro era uma alternativa viável. Mad Blade primeiro provocou as Kickers United nos fóruns, fechando todos os caminhos de recuo para ambos os lados. Ele acreditava que Bloodlust Blades poderia facilmente superar as Kickers United. No entanto, nunca esperou que eles mostrassem tamanha resiliência ao durar por tanto tempo. Tinha certeza que a vitória estava garantida, mas sua compreensão da situação geral era muito superficial. Ele nunca imaginou que Nian possuísse a loja de poções Noite Estrelada, muito menos numerosos terrenos, lojas e casas de leilão, que geram uma riqueza de ouro para as Kickers United todos os dias. Mesmo com tantos dias a Kickers United ainda estava forte, Mad Blade começou a sentir-se cada vez mais ansioso. Bloodlust Blades estava lutando para sobreviver. Embora o grupo financeiro Century estivesse enviando ouro diariamente, era como tentar apagar o incêndio de uma casa com um copo de água. Mad Blade foi forçado a vender uma parte do equipamento no tesouro da guilda para ganhar dinheiro suficiente para aguentar mais um dia ou dois. No entanto, esse movimento imediatamente incitou a ira dos membros da guilda, uma vez que isso equivalia a cortar seus benefícios. Adicione a isto o fato de que eles estavam sendo caçados como cães no deserto, deixando-os incapazes de nivelar em paz. Muitos membros alegaram que esta guerra com as Kickers United foi um erro e deixaram a guilda. Parecia que a vida da Bloodlust Blades não estava sendo fácil também. Chefe, acabei de receber algumas novidades. A Kickers United obteve centenas de milhares de ouro, sabe-se lá de onde. Eles estão providenciando compensação para todos os seus jogadores e começando a reconstruir o tesouro da sua guilda, um elementalista informou Mad Blade. Centenas de milhares? De onde eles tiraram tanto ouro? Você tem certeza disso? Bloodlust Blades perguntou em total descrença. Isso era muito estranho, quase como algo saído de um livro de histórias. Como as Kickers United de repente conseguiu ouro suficiente para não apenas compensar seus jogadores, mas também reconstruir seu tesouro? É a verdade. Eu mandei alguém para investigar. A Kickers United obteve pelo menos 300 mil moedas de ouro, reportou o elementalista. As sobrancelhas de Mad Blade começaram a se contorcer de forma irregular. 300 mil moedas ouro não era uma soma pequena. Como a Kickers United estava disposta a gastar tanto com seus membros da guilda, isso não significava que eles ainda tinham mais ouro guardado? Foi o grupo financeiro Dragonsuar? Absolutamente não. Os farmadores de ouro do grupo financeiro Dragonsuar estão sendo constantemente monitorados pelo grupo financeiro Century. Não há como eles conseguirem tanto ouro. Então de onde veio? Mad Blade perguntou perplexo. Chefe, você está ciente do equipamento de visão noturna que tem aparecido nas casas de leilão ultimamente? Um lutador interveio. Sim, é uma pena que nossas finanças sejam tão apertadas. Caso contrário, teríamos comprado uma ou duas peças, respondeu Mad Blade. Ele estava pelo menos atualizado sobre isso. Ouvi dizer que apareceram em todas as cidades do outro lado do Império Viridiano. Quem está por trás disso é alguém do alto escalão. Ele ganhou pelo menos algumas centenas de milhares de ouro vendendo todo aquele equipamento de visão noturna, disse o lutador. Mad Blade entendeu o que o lutador queria dizer com aquilo. Nian poderia ser a pessoa por trás do súbito surgimento de equipamentos de visão noturna? Depois de pensar sobre isso, era a única explicação lógica. De que outra forma poderia as Kickers United obter tanto ouro? Nós não sabemos quantos equipamentos de visão noturna ele ainda tem. Eu estimo que o mercado atual não terá problema em engolir de 500 a 600 peças. Isso é uma estimativa de cerca de 3 a 4 milhões de moedas de ouro. As palavras do lutador soaram um pouco sensacionalistas. No entanto, Mad Blade entendeu que 3 a 4 milhões era absolutamente a estimativa mais conservadora. Se as Kickers United realmente obtivesse tanto ouro, Bloodlust Blades poderia muito bem render-se agora. No entanto, ele lembrou as palavras que colocou nos fóruns. Quem desistisse primeiro seria a meretriz do outro. A expressão de Mad Blade ficou sombria. Envie uma mensagem para as pessoas no grupo financeiro Century. Precisamos de mais ouro. Se Bloodlust Blades cair, eles também sofrerão um duro golpe. Chefe, eles não vão gostar de ouvir isso,
alertou o elementalista, em um tom relativamente calmo. Só então Mad Blade se acalmou. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de irritar o grupo financeiro Century. Agitando a mão, ele ordenou: vá. Discuta com eles. Veja se podem nos fornecer mais fundos ou algum outro método para lidar com as Kickers United. Se as coisas continuarem assim, não duraremos por muito mais tempo. A mente de Mad Blade estava uma bagunça. Ele não pôde deixar de sentir que o Nirvana Flame seria a desgraça dele algum dia. A situação havia progredido de uma maneira em que a Kickers United havia tomado a iniciativa. O tesouro de sua guilda tinha mais de 100 mil moedas de ouro em equipamentos de alta qualidade, o suficiente para durar mais um dia. Eles estariam bem contanto que Ni Yan vendesse os itens restantes que trouxe de volta do submundo dentro dos próximos 5 dias. O ouro não era mais um problema. Então Ni Yan não estava preocupado. Ele previu que Bloodlust Blades entraria em colapso a qualquer momento. Os recursos que Bloodlust Blades gastou eram do grupo financeiro Century, o que significa que ele também estava diminuindo a força do grupo financeiro Century. Ni Yan estava feliz em ser capaz de causar tais problemas ao grupo financeiro Century. Ele podia viajar livremente entre a superfície e o submundo. Quando o mercado do Império Viridiano estiver saturado de equipamentos de visão noturna, poderia simplesmente passar a vender equipamentos que aumentassem outras propriedades, como foco. De qualquer forma, havia 1 milhão de outras coisas que conseguiria contrabandear. Essa era uma das vantagens de trabalhar com uma grande guilda como Fallen Angel. Eles poderiam facilmente acumular quase qualquer tipo de item. Se tivesse que fazer esse trabalho sozinho, seria incrivelmente desafiador. Com essa fonte de renda, Ni Yan só podia assistir ao ouro entrar. Não importava o quão rico o grupo financeiro Century fosse, não existia mais sequer uma competição. Além de enfraquecer o grupo financeiro Century, Ni Yan também planejou usar o ouro restante para melhorar os equipamentos de seus jogadores ou ajudá-los no nivelamento. Era importante que os níveis dos jogadores nas Kickers United não estagnasse. Enquanto o oponente se tornava mais fraco, eles se tornariam mais fortes. Como o dinheiro não era um problema, muitas coisas poderiam ser facilmente resolvidas. Na linha do tempo anterior, o grupo financeiro Century tinha usado sua riqueza para dominar o Império Viridiano, varrendo toda a competição com as 5 principais guildas sob seu controle. Nesta vida, Ni Yan queria duplicar seu sucesso em benefício próprio. Ni Yan tinha começado a estabelecer a base de sua grande visão, adquirindo tanto a Holy Empire quanto a Sapphire Shrine, além de investir na War God Tribe. Além disso, ele havia mantido conversas iniciais com Battle Crazed Alliance e Radiant Sacred Flame e ambos expressaram interesse em uma aliança. No entanto, todas as negociações foram interrompidas quando Bloodlust Blades declarou guerra. Battle Crazed Alliance e Radiant Sacred Flame estavam assistindo do lado de fora. Se a Kickers United fosse derrotada, todo o seu trabalho duro iria pelo ralo. Ni Yan planejava acumular uma grande quantidade de riqueza, suficiente para adquirir tanto a Battle Crazed Alliance quanto a Radiant Sacred Flame. Desta forma, sua aliança seria composta por 6 grandes guildas. Se ele os apoiasse com investimentos e permitisse que crescessem sem impedimentos, não restaria lugar para a Victorious Return em Calore. Após esta guerra acabar, a força da Bloodlust Blades também cairia pela metade. Quanto a Alliance of Mages e Divine Protectors, embora fossem fortes, não podiam ser comparados às Kickers United, Holy Empire, Sapphire Shrine, War God Tribe, Radiant Sacred Flame e Battle Crazed Alliance em termos de potencial de crescimento. Isso era possível graças ao fato de que essas 6 guildas estavam situadas nas 3 cidades mais populosas do Império Viridiano. Superar Alliance of Mages e Divine Protectors era apenas uma questão de tempo. O objetivo final de Ni Yan era criar uma força invencível unificando todo o Império Viridiano. Ele já tinha um roteiro em sua cabeça. Tudo o que ele tinha que fazer era executá-lo. Ni Yan enterrou esses pensamentos profundamente em seu coração. Ele não os revelaria até o dia em que atingisse seu objetivo. As Kickers United tinha outra fonte de ouro. Depois que o tesouro da guilda foi reabastecido, todos os membros da guilda começaram a se munir com os novos equipamentos. Depois de passar por um longo período de dificuldades, tudo estava de volta aos trilhos. Todos ficaram surpresos. As Kickers United eram como uma fênix surgindo das cinzas, revigorados e ainda mais fortes. A chocante notícia de que a Kickers United começou a reabastecer seu tesouro e compensar seus membros se espalhou como fogo. De onde a guilda conseguiu todo esse dinheiro? Muitas pessoas viram isso como um sinal. Bloodlust Blades afundaria enquanto as Kickers United decolava. Alguns jogadores profissionais que haviam caçado os jogadores das Kickers United até deixaram Calore, mudando-se para a Cidade Glória para ganhar sua fortuna lá. Tal era o mundo. Aquele que melhor se adapta perseverar, enquanto os estagnados são deixados para trás. Muitos caçadores de recompensas atacaram as Kickers United quando a Bloodlust Blades tomou a ofensiva. Mas agora que as Kickers United parecia ter a vantagem, eles sabiam que ficar por perto seria o mesmo que cutucar a onça com vara curta. Era como se um enorme peso tivesse sido retirado dos ombros dos jogadores das Kickers United. No entanto, o mesmo não pode ser dito para os jogadores da Bloodlust Blades. Ni Yan depositou o equipamento da facção do mal em seu armazenamento pessoal, depois foi reabastecer os consumíveis.
Ele checou seu pingente da alma que tinha todos os 50 espaços preenchidos com pergaminhos onda da morte. Ele se perguntou quantos níveis ganharia usando-os.